Olá, meus irmãos, a paz de Cristo. Eu sou Marlon Borgatti e hoje nós vamos falar sobre a lição 11 da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos falar sobre a presença suficiente. O que é de fato suficiente na nossa vida? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre isso e eu espero que Deus possa nos abençoar em mais uma EBD para que as nossas vidas possam ser alimentadas pela Palavra de Deus. Amém? Eu queria começar com vocês dizendo o seguinte. Se perguntarmos a algumas pessoas o que falta dentro delas, provavelmente elas vão dizer: falta um emprego melhor, um salário melhor. Eu queria comprar aquela roupa, aquele tênis, eu queria fazer aquela viagem. Me falta coisas. Só que, na verdade, o que falta dentro de cada pessoa é paz. É isso mesmo, é paz. É o vazio preenchido. Todo ser humano tem vazios. E uns descontam na bebida, outros no cigarro, outros na sexualidade feita de qualquer forma, outros numa mentira, num furto, outros comprando exageradamente, sem necessidade. Enfim, cada um desconta o seu vazio em alguma coisa. E o ser humano, ele está vazio de Deus, está vazio de paz. E pode ser até que alguém responda sobre que a prosperidade na igreja ela é muito mais importante do que ter uma vida tranquila, do que ter uma vida de satisfação pessoal tranquila, resolvida, mas é que Deus ele proporcionou para a gente uma vida de paz tranquila na sua presença. E a presença de Deus é suficiente. Isso que é o mais incrível. A presença de Jesus na nossa vida é suficiente. Eu lembro do texto de Davi, lá em Salmos, quando ele pede para Deus trazer de volta a alegria da salvação. Para ele poder ter de volta aquela parceria com Deus. A gente pode ter certeza de que a presença de Deus ela está conosco porque existe uma promessa para isso, tá? Então, nós vamos caminhar aqui hoje pensando um pouco sobre isso, porque se a presença de Deus ela é suficiente, então por que a gente está sempre preocupado em nos satisfazer com coisas? Por que nada é o bastante para a gente? O que falta, sabe? Então, sem dúvida alguma, algo que é muito importante é nos encorajarmos hoje a entender que a presença de Deus é uma promessa e ela pode nos suprir diante de qualquer adversidade que nos atinge. Então, a primeira lição que a gente percebe aqui é que a presença de Deus ela é suficiente, mas os recursos não são. Porque os recursos, eles são temporais. Os recursos, eles são descartáveis, eles têm uma durabilidade. Agora, a presença de Deus dura para sempre. A presença de Deus tem tudo a ver com o que a gente já vem falando aqui nas lições há muito tempo. A presença de Deus ela tem a ver com andar junto, caminhar junto, ter relacionamento, se comunicar, pesquisar, se interar. Então, versículo de Hebreus 13:5, depois você abre aí na sua Bíblia,
Ele ensina que nós não dependemos dos recursos, mas da presença de Deus. Acumular riqueza nessa vida não garante um futuro de ninguém, e muito menos satisfaz a sua alma. Em meio à crise, ela provoca distanciamento social, né? E muitas foram as preocupações individuais e coletivas que nos diz respeito à economia, principalmente o que a gente está passando esse ano. Mas se por um lado sabemos que a vida ela depende também da situação financeira, por outro lado, isso tem tudo a ver e para poder revelar que o amor ao dinheiro e a dependência dele mostra naquilo que nós nos apegamos. No versículo 5 de Hebreus 13, ele diz o seguinte, ele nos ensina que ao invés de confiar nas coisas materiais, nós devemos depender do Senhor, através da sua promessa e da presença que ele fez. É claro que depender do Senhor não é ficar sentado no sofá esperando as coisas caírem do céu. É claro que depender do Senhor não é não fazer a nossa parte. Pelo contrário. Façamos grandes coisas para Deus. Esperemos grandes coisas de Deus. Isso é fato. Agora, essa dependência de Deus mostra o relacionamento que a gente tem com Ele. Se é frívolo, se é esporádico, sim. Quando vier o caos, vai ser da mesma forma. Então, para algumas pessoas, o simples fato de não prosperar, não ganhar mais do que ganha, ou ver o vizinho prosperar e ela não, ela vai entender que, na verdade, já é um motivo para depressão, por exemplo. Que nós não podemos depender das riquezas, mas sim ter uma certa codependência daquilo que a palavra de Deus nos ensina. A riqueza ela não pode ser um padrão, sabe, para as nossas decisões importantes. É claro que se você trabalha bastante, se você se esforça, se você estuda, você vai ter uma recompensa financeira, você vai ter uma vida gratificante aqui na Terra, sim, e deve ter. Deve ter. Deve ter uma vida confortável, sim. Deve poder ter condições de ter a casa que você quer, o carro que você quer, a roupa que você deseja, viajar quando você quiser. Deve ter. Mas só não pode ser a primazia, só não pode ser a prioridade, só não pode ser aquilo que toma o seu coração. E esse é o problema. Quando não temos, não é o Senhor da nossa vida, mas quando recebemos, poucos sabem administrar. A maioria para de frequentar os cultos na igreja, seja presenciais agora, né, nesse tempo, ou não. Compra uma casa de praia, nem o final de semana está na igreja, só quer estar na casa de praia. Então esse é o problema. Como nós somos mordomos daquilo que temos. O problema não é ser rico, o problema não é ter as coisas, mas é como você administra. As pessoas falam que a internet é um perigo. O perigo não é a internet, é como você usa, para que você usa. Esse é o problema. Segundo ponto aqui, a presença de Deus ela é suficiente, o templo não é. A carta aos Hebreus ela foi destinada a uma comunidade que, de modo geral, ela estava retomando as práticas judaicas de sacrifício e de dependência do sacerdote e também da utilização do templo. Então, esse templo tinha um grande valor e uma espiritualidade, pois ele simbolizava a presença de Deus. Então, entre eles, mas a partir do encontro com Cristo, esses paradigmas mudaram. E aí, nos deixando livre, né, para que a gente possa cultivar nossa espiritualidade através de Jesus. E aí, pensando assim, os hebreus poderiam se sentir privados da presença de Deus, por não terem mais aquela obrigatoriedade de estar no templo. Mas o texto ele mostra que, embora não estivessem no templo,
a presença de Deus estava no meio deles. Não precisavam mais do que pendências para que essa dependência de algum lugar os tirassem de ter os seus momentos sozinhos, porque a promessa de Deus era muito maior. Por exemplo, toda essa quarentena que estamos vivendo tem ensinado que esse texto bíblico se tornou ainda mais relevante para nos fortalecer e fortificar a nossa fé. Isso tem ajudado bastante a entendermos que a natureza da presença de Deus, ela é relevante, ela é suficiente. Às vezes a gente fica preocupado, achando que Deus está se vingando, nos punindo pelos nossos erros. Deus sabe de todas as coisas e os nossos erros estão diante dos seus olhos sempre. Então, mas a gente, sinceramente, não deve fazer disso a nossa obstinação, porque senão a gente não vai compreender Deus erradamente da natureza da presença dele. Mas, sobretudo, o ensino da palavra, a meditação, de acordo com o texto de Davi, por exemplo, a presença do Senhor ela tem um objetivo principal, de cuidar e conduzir os seus filhos. Quando a gente olha para Deus como Pai, como uma pessoa, as coisas ficam muito mais claras do que olhar como um ditador, como um Deus justiceiro, sanguinário. Tudo fica muito mais fácil. E, de fato, é assim que ele é, como um pai. E um pai disciplina, porque ama. O pai não se vinga. O pai orienta, o pai comemora junto, o pai vibra junto. Então, essa relação que deveria ser relação ensinadas nas igrejas e não, muitas vezes não é. Então, segundo ponto, primeiro ponto, a gente falou que a presença de Deus ela é suficiente, mas os recursos não. O segundo, que a presença de Deus ela é suficiente, mas o templo não é. Então, é importantíssimo, eu descobri como é importante estar no templo fisicamente, cultuar a Deus ali fisicamente. Para mim, realmente é a melhor forma, sinceramente. Só em casa, isolado, é muito difícil você ter uma resiliência por meses, assim. A gente fica fraco sozinho, de fato. A gente não nasceu para andar sozinho. E o templo, ele é algo passageiro, é material, é algo que também é descartável. Ele pode ser santificado, mas ele é um tempo, é uma coisa, é algo temporal. Agora, a nossa vida física também é passageira, mas a nossa alma, nosso espírito não, dura para sempre. E aí, como a gente decide, ou para onde a gente decide levar a nossa alma com Deus, nosso espírito com Ele, tem a ver com como a gente vive aqui no temporal. Então, o templo é importantíssimo, mas o templo também não é suficiente, porque eu posso estar em qualquer lugar e cultivar a presença de Deus. E é isso que é o mais importante. Seja para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, qualquer lugar que eu vá, eu posso estar no banheiro cultivando a presença de Deus, em qualquer lugar. É a presença de Deus que é suficiente, não são as coisas, não são as pessoas, não são aquelas coisas que a gente entende como matéria. Simplesmente aquilo que é eterno, que é Deus e a sua presença, que é suficiente. Então, o terceiro ponto, a presença de Deus é suficiente, mas os nossos cuidados não são. Olha o que Salmo 139, de 7 a 12 diz. Davi fala que a presença de Deus, ela abrange todos os lugares. É um dos ensinamentos mais belos das Escrituras, por exemplo. Ela fala, para onde poderei escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença?
Se eu subir os céus, ali estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também ali estás. Se eu subir as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga, as trevas me encobrirão e a luz se tornará noite ao meu redor. Verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti trevas são luz. Então Deus se faz presente para nos salvar. Com a sua mão, o Senhor guia, nos sustenta, não importa o lugar que a gente esteja, Deus ele trabalha sempre atento às nossas necessidades, sejam materiais ou espirituais de cada um. Ele quer nos proteger do mal sempre. Como eu disse, ele é um pai. E é assim que um pai de verdade age. Ele quer que a sua presença chegue até nós e nos guie no caminho em que a gente deve andar. Porque ele tem uma sabedoria que a gente não tem, então ele vê lá na frente. Só que a gente vê aqui, sabe? Sempre olhando para cá. Então, não são os nossos cuidados. O fator mais predominante aí é para nos trazer paz e tranquilidade. A presença de Deus ela é suficiente. A presença de Deus ela nos persegue implacavelmente. Seja em qualquer momento, seja fazendo o que for. Então, um pecado seria ignorar a presença de Deus, ignorar que ela é suficiente. Porque Deus ele é Emmanuel, ele é um Deus conosco, ele é pai que cuida dos seus filhos, ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. E no meio de tudo isso, mesmo que tudo nos falte, mesmo que a gente entenda que tá difícil, que parece que Deus não está olhando pela gente, ainda assim a presença de Deus é suficiente. É por isso que Paulo diz que, ou melhor, também é por isso que Paulo diz que a graça de Deus basta. Porque simplesmente se a graça de Deus estiver conosco, basta. É tudo temporal, é tudo passageiro. Quando a gente entende que a vida aqui é uma atribuição para a vida eterna, é um vestibular para a vida eterna, a nossa consciência, a nossa maneira de viver fica muito mais inteligente. Diante de tudo isso, nós devemos fazer algumas perguntas e as respostas segundo a promessa que também temos ouvido. Como estamos lidando com os recursos? Até que ponto confiamos que eles podem suprir as nossas vidas? Como vemos o tempo? Estamos dependendo dele para crer na presença de Deus ou cultivando nosso a sós com Deus? E a vida? Depende mais dos nossos cuidados ou dos cuidados de Deus? Meus irmãos, para resumir essa aula, façamos a nossa parte. Vamos continuar persistindo, caminhando, não importa o que aconteça, porque nada nem ninguém pode nos tirar da presença de Deus, a não ser nós mesmos. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fiquem na paz, Deus abençoe, aquele abraço.